Que Jesus te ampare, te proteja, você que está me ouvindo neste momento. Que Jesus te ilumine bastante. Eu te agradeço muito por você estar me ouvindo. E desejo que no final da minha fala você esteja bem melhor. E espero que essa fala possa ser útil. Se for útil para você, eu vou ficar muito feliz. E às vezes não vai ser útil agora, mas pode ser útil futuramente também. Vou ficar muito feliz. E se você desejar, você coloque um copo com água, deixa perto de você enquanto você está me ouvindo na minha fala da noite. E nós vamos pedir na espiritualidade maior que possa ir colocando nesta água um remédio para que no final da minha fala desejo que essa água esteja fluidificada, você esteja melhor, que Jesus te ilumine bastante, você, o seu esposo ou a sua esposa, os filhos, que abençoe cada um dos moradores da casa. Que vocês possam ser amparados, que Jesus ilumine bastante todos. Hoje eu vou falar com vocês sobre conflitos conjugais. Ninguém nasceu para viver só. Ou a pessoa nasce, ela geralmente, a pessoa, cada um procura um parceiro, uma parceira. Ou então a pessoa fica como o Divaldo, Raul Teixeira, o Chico Xavier, que é a família universal, mas se dedica a alguém. Então a pessoa ela vai procurar alguém para ficar junto. Nessa procura, geralmente a pessoa procura a alma gêmea, mas nós vamos ver que a alma gêmea não existe. Existe a alma afim. A alma gêmea, o que pressupõe? Pressupõe que a pessoa está incompleta, que ela vai encontrar, que ela está procurando a sua outra metade. E ninguém é incompleto, ninguém vai completar o outro, todos são incompletos, mas ninguém vai achar uma pessoa que vai completar 100% as nossas deficiências. Não, a pessoa pode até, o parceiro, a parceira pode até ajudar a pessoa, mas não vai completar, porque esse vazio interior é de espiritualidade maior. Esse vazio interior, ele vai ser preenchido com a espiritualidade maior. Mas então a pessoa, ela vai procurando, muita gente procura a alma gêmea. A alma gêmea, nós vamos ver que na pergunta 298 e 299 do Livro dos Espíritos, que fala que a alma gêmea não existe, que ninguém vai completar, que a gente é metade e a outra pessoa a outra metade. Não. Nós não vamos conseguir uma pessoa que vai nos completar 100%. A pessoa pode dar forças, dar ânimo para o outro, para o casal, mas completar 100%, não. Porque para completar essa pessoa, vai precisar da espiritualidade maior. Esse vazio vai ser preenchido com a espiritualidade maior. Então, o que acontece? A pessoa vai procurar um par e aí começa a namorar.
e o casal vai se unir pelo desejo de ficar junto, de dividir experiências, e vai começar o namoro. Vai começar o namoro. E nesse namoro, o casal ele vai se encontrar em momentos de descontração, em momentos que eles estão tranquilos, em momentos de lazer. Então, o namoro, o noivado tem muito lazer. E aí, eles vão encontrar nesses momentos de descontração. E nessa fase de namoro, a pessoa costuma ver a parte positiva do outro. Cada um de nós temos o lado positivo e o lado negativo. E na fase do namoro, o cônjuge, ele vê no outro a parte positiva. Se ele vê a negativa, ele pensa, quando casar, isso daí eu mudo a pessoa. E nós vamos ver que não é assim, né, que acontece. E depois vem o noivado, que é uma preparação para o casamento. O noivado é uma preparação maior para o casamento. Apesar, para depois que vem o casamento, quando eles decidem realmente ficar juntos. Apesar que, ultimamente, mas o namoro, o noivado e o casamento, ele é muito importante. Por quê? Porque a pessoa vai conhecendo o outro, vai convivendo mais com as dificuldades do outro e vai vendo que às vezes tem gente que vai até no noivado, quando chega no noivado, não vai dar certo, vou terminar esse noivado. Por quê? Viu que não vai conseguir viver bem com o parceiro ou a parceira, né? Apesar que hoje em dia, o que está acontecendo? Estão pulando fase. Então a pessoa fala, vou ficar com fulano. Ou então falar, fulano é meu namorado. Tá namorando, mas já é marido. Então essas fases já vai pulando. Então a pessoa casa, aí que começa a conhecer o lado negativo do outro, começa a conviver mais com aquele lado negativo. E aí o que acontece? Começa contas para pagar, vem os filhos e nós vamos ver que casamento, como diz Martins Peralva, tem diversos casamentos. Tem o casamento casual ou acidental, que é aquele casamento que está começando agora. É aquele casamento que está sendo, o casal está se unindo agora. Então, às vezes, não tinha um compromisso da espiritualidade, mas a pessoa resolveu ficar junto. Esse casamento, ele pode dar certo ou não. Por quê? Se a pessoa tiver bastante renúncia e for conviver com o outro e ver que dá certo conviver com as dificuldades e diferenças do outro, pode dar certo. Mas pode não dar também. Por quê? Devido às inúmeras diferenças que gera muito conflito. E tem também o casamento provacional. Esse casamento provacional, geralmente as pessoas estão em diferentes graus de adiantamento espiritual. É o casamento que a pessoa, ele tem alguma coisa para passar junto com o cônjuge, tem alguma dívida. Esse casamento, né, de que é a maior parte, que a pessoa precisa ficar junto com aquela pessoa para aprender a conviver, para aprender aquilo que não conseguiu em outras encarnações. Então,
é um casamento bem dificilzinho. Existe também o casamento sacrificial. O que é o casamento sacrificial? O casamento sacrificial é quando um dos cônjuges faz um sacrifício grande para ficar junto. Geralmente um é mais evoluído e o outro bem menos. Esse casamento, se a pessoa tem uma religião, ela tem onde pegar, ela tem forças, ela passa bem por esse tipo de casamento. Mas se a pessoa se sente fraca, com dificuldades, esse casamento, a pessoa vai sacrificando, ela vai ficar doente. Porque geralmente um dos cônjuges não abre mão, é só um sacrificando. Temos também o casamento afins, que são poucos, são aquelas almas afins, que têm muitos pontos em comum. Então, esse casamento são poucos aqui na Terra. Não tem tanta divergência, tem vários pontos em comuns. E tem um casamento transcendente. O que é o casamento transcendente, segundo Martins Peralva? É o casamento onde os dois são bem evoluídos e eles vêm juntos para trabalhar pela humanidade. É o caso, do Kardec com a Mélie Boudet, a esposa dele. Então, eles vieram juntos e contribuíram muito aqui para a Terra, os dois. Eles eram muito unidos e contribuíram muito aqui para a coletividade. Então, esse é o casamento transcendente, ele é raro aqui na Terra. Então, no primeiro ano de casamento, começa a conviver, quando o casal começa a conviver com as qualidades e os defeitos do outro, do parceiro, começam as dificuldades. Aí começa o conflito. O que é o conflito? É o desacordo entre as duas partes. Uma está pensando de um jeito, a outra está pensando de outro. É um conflito conjugal, que vai acontecer por divergências de opiniões. Um pensando de um jeito, o outro pensando de outro, e um não quer abrir mão e o outro também não. E aí começa a conviver, começa as divergências e às vezes um dos cônjuges não quer levar a vida de casal, quer levar a vida de solteiro. E às vezes já tem a esposa, tem filhos e a pessoa quer sair com os colegas, com as colegas, e aí quer levar a vida de solteiro e começa as divergências. Às vezes começa a traição e as dificuldades no casamento. E a pessoa quer ir para os bares, para as baladas, e o outro não concorda, começa a divergência. Outra coisa também, às vezes o casal combina, mas não combina com as pessoas da família. Aí começam as divergências, as brigas por causa disso, por causa das famílias. Outra coisa também que leva muito a conflito é os gastos excessivos de uma pessoa do casal. E às vezes começa a dívida e aí começam as divergências grandes. Geralmente, hoje em dia, a esposa e o esposo trabalham fora. E às vezes a mulher chega em casa, além dela trabalhar fora, ela tem que dar conta do serviço de casa, às vezes de filho, levar filho na escola, acompanhar os deveres. E aí a dificuldade aumenta, Isso leva a muitas divergências também, porque aí leva o trabalho em excesso.
Isso aí pode acontecer tanto com o homem quanto com a mulher, né? Que às vezes trabalha em excesso e não aguenta. Então dá um conflito conjugal. Ciúmes de uma das pessoas, às vezes um ciúme exagerado, leva a muitas brigas também. Outro motivo também, a desonestidade. Às vezes um é muito honesto, o outro não é, e começa a briga. Diferença no estilo de vida, cada um veio de uma família, o que para um é normal, para o outro não é. Então, dá divergências também. Desigualdade de responsabilidade. Um trabalha de mais, o outro de menos. Doenças na família também causa esse bastante conflito na família. Mas como lidar com as diferenças? Será que tem jeito de acertar esses conflitos? Primeiro, o conflito é positivo ou negativo? Vai depender, né? Porque por meio do conflito é que as mudanças acontecem. E às vezes não quer mudar. Então começam as divergências. E o casamento também, ele fica adoecido. Quando uma pessoa fica adoecida, tem remédio. E a pessoa vai no médico e faz uns exames e percebe que está doente. Através dos exames, conversando com o médico pedindo exame, percebe que está doente. E quais os sinais de que um casamento está adoecido? Nós vemos que o casamento também adoece. Quando há violência entre o casal, às vezes a pessoa começa a chutar as coisas. Por quê? Porque dentro dela ela está muito agitada, está muito nervosa. Então começa a chutar as coisas e às vezes objetos, né? E depois passa para a pessoa. E o casamento está adoecido também quando tem muitas brigas e falta de diálogo. Também é um sinal, né? Quando há desacordo de projetos e valores, quando um pensa de um jeito, o outro pensa muito diferente. Quando há falta de confiança, quando uma pessoa perde a confiança no outro, então, sinal que o casamento está adoecido. Quando há falta de interesse de um dos parceiros pelo outro, a pessoa já não tem interesse mais. O que é o ódio? Às vezes o ódio no casamento, o amor adoecido, um amor que ficou doente. E quando tem resistência a mudanças, um não quer mudar. Não cede nada. Então, isso daí significa que um casamento está adoecido. Então, será que tem jeito de melhorar, de curar um casamento adoecido? O que pode ser feito? Um autoconhecimento. Nesse autoconhecimento, o Espiritismo ajuda muito. Ele ajuda muito, muito. Ele ajuda a pessoa a se conhecer. E ele ajuda a ter mais tolerância, ele ajuda muito. Outra coisa é uma terapia, a pessoa que ajuda também o casal a se conhecer. Um diálogo franco e objetivo com o outro, mas não é aquele diálogo quando a pessoa está bêbada, que quer conversar as diferenças. Isso daí não vai resolver. Não esconder aquilo que está incomodando, que às vezes a pessoa não fala e aquilo lá é difícil. E para ajudar a melhorar o casamento também, o casal tentar contornar, manter a serenidade diante dos conflitos, que às vezes a pessoa perde a paciência. Outra coisa é sempre tentar lembrar das experiências boas do casal, que todo casal tem experiências boas. E conversar sobre as finanças.
como que está indo a situação, o que um pode fazer para melhorar. E o casal também, de um casamento doente, entender que a adaptação, o outro é constante. E tratar o cônjuge como se fosse uma visita. Porque como que nós tratamos uma visita? Então, tenta tratar o outro bem. E tenta lembrar das experiências boas do casal. Todo casal tem datas importantes para o casal. Então, vamos resgatar isso. Igual agora. Dia 12 é o dia dos namorados. Vamos comemorar o dia dos namorados. Comemora com o seu parceiro, sua esposa, o seu esposo. Comemora. Às vezes não precisa ir longe, mas faz alguma coisa para comemorar. Então lembra essa data, a data que um filho às vezes saiu do hospital, que melhorou. Vamos comemorar? Um dia o casal brigou e voltou. Vamos comemorar esse dia? Hoje está fazendo anos de casamento, casal. Vamos comemorar, vamos resgatar isso. E o casal sair também, nem se for pertinho, mas ter o seu momento de lazer, seu momento de descontração, frequentar uma religião junto. Se não der, não tem importância, mas um vai, porque aquele que for vai ter mais forças. Fazer o culto cristão no lar, isso aí vai ajudar muito. Rezar em casa, pedir proteção para casa, pedir que Deus, Jesus, a espiritualidade maior, proteja aquela casa, proteja o cônjuge, proteja o casal, proteja os filhos, colocar um copo com água e pedir a proteção para casa, ler uma leitura do Evangelho, comentar, mas não comentar cobrando do outro mudança, não. Comenta, porque nós todos precisamos de mudança. E também sempre lembrar do lazer, que o lazer é muito importante. Às vezes eu achei interessante aquele Vanderlei, que ele escreveu, eu acho que é Vanderlei Rodrigues, me subiu o nome nesse momento, mas ele fala o seguinte, que quando ele é terapeuta, né, ele é psicólogo, ele falou assim que às vezes o casal chega, fala, meu filho está usando droga, não sei o que, reclama tantas coisas, aí ele fala o seguinte, a pessoa falou, e fala assim, vocês têm algum dinheiro? Dinheiro? Para quê? Não, para vocês fazer uma viagem pequena. Ou se não tem, você conhece alguém, algum parente que poderia te receber para vocês dar uma descansadinha de uma semana? Ele falou assim que o casal está adoecido, o casal está sem energia e que casal que não aceita isso, ele falou assim que dificilmente o casal vai ter assim, vai ter bom resultado no tratamento do filho. Que ele falou assim que o casal está sem energia de tudo, então o casal precisa adquirir energia para continuar a luta, né? E tem uma mensagem do livro do Chico Xavier, Na Era do Espírito, que é muito interessante, que fala: não te esqueça de que casar-se é tarefa para todos os dias. Olha que interessante. É igual a plantinha. A pessoa ganha uma plantinha, a plantinha tem que ser cuidada. Se só ganhar a plantinha e deixar lá e não cuidar, a plantinha vai morrer. O casamento também, né? Continuando aqui, fala: porquanto somente a comunhão espiritual gradativa, aos poucos, né, e profunda, é que surgirá
a integração dos cônjuges na vida permutada de coração a coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, com plenitude de amor eterno. Olha que bonito! Então, para você que está passando dificuldade no casamento, que o casamento está adoecido, tente resgatar esse casamento, tenta salvar esse casamento, procure ajuda, que sempre a ajuda vai aparecer e que vocês possam viver bem melhor, que os filhos também vivam melhor. Que Jesus ampare bastante vocês, o casal, que Jesus ilumine, que possa abençoar bastante vocês, recuperar bastante as energias de vocês e que vocês consigam a cura desse casamento. Que Jesus fortaleça e ampare bastante a todos. Que assim seja.